El, eu vou aqui, estou filmando aqui novamente aqui no Rio Centro para mostrar aquela ave que você disse que era quero-quero, quando o Charlie caiu no charco, na lama, na água dessa lagoa aí. Ó, vou crescer aqui bastante para você ver, ó. Ó, olha só, são aquelas duas aves que estavam pousadas. É pato, sim. É pato selvagem. Quis preto lá, tá vendo? Tá vendo um montão deles nadando e pescando, ó lá? Ó. Olha só. Não dá para poder dar um zoom maior, não. Dei todo o zoom que tinha. Olha bem. Ó. Tentar parar o máximo. Tá vendo? Eles estão pescando, ó, nadando e pescando. Ele é grande, não é pequenininho. Quero é pequeno. Olha. Tá vendo? Tá a garça aqui pertinho. É o máximo que eu pude aproximar. Tá vendo? Ó. A garça. Todos esses pássaros, essas aves são aquáticas. E elas estão pescando. Uhum. Ó. Já deu pra ver, né? Vou botar agora o tamanho natural. Pronto, vai ficar parado aí. Pra ver as montanhas. Uhum. Tá vendo? Mais uma vez, a pedra da gávea é o nariz, né? Do tal gigante, né? Tá vendo? Pedra bonita, peito. O gogó, o peito do gogó fica no vale. Vai indo por todas as montanhas que passa pela Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana que foi reflorestada no século XVIII, XIX, parece. Por um major aí, que eu não me lembro o nome, tem lá um busto dele. Ó, o umbigo, tá vendo? O umbigo desse gigante fica lá naquele meio ali, é ali que nasce o sol, ali. O umbigo fica ali pro lado da Floresta da Tijuca, tá? E ali nasce o sol, ou seja, esse local aqui era um local de adoração dos fenícios, né? E eles adoravam o sol, né? E se chegando lá na Pedra da Gávea, nós vemos a palavra Gávea é uma palavra de origem hebraica. Ela é originária da palavra Gibeá, 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 ou seja, é um local alto de observação astronômica. Tanto é que esta palavra, Gávea, ela é uma peça que fica na embarcação dos navios, lá no alto do mastro, para você olhar o horizonte, as pessoas olharem o horizonte, né? E para se conduzirem pelo mar, através da orientação estelar dos astros. E esse local aí era um local de adoração do deus Baal,
Então aqui, olha, aqui, bem aqui do lado do nariz da Pedra da Gávea, tem uma inscrição fenícia. Eu li num livro de Charles Berlitz, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu li esse livro que o Charles Berlitz, né, um escritor americano, fala sobre a tal múmia de Batesir, que diz que aqui jaz, foi traduzido em letras fenícias, hebraicas, está escrito em hebraico, né? Aqui jaz, e a palavra aparece a palavra tsor, quer dizer tiro, ou seja, rochedo isso, entende? Os fenícios que se aliaram ao rei Salomão para construir o templo de Salomão, eles vinham aqui, e Salomão mandava os homens deles aqui. Com certeza as misteriosas minas do rei Salomão eram aqui no Brasil, principalmente no Brasil, Ouro Preto, nesses lugares que hoje ainda tem os resquícios, né, como Serra Pelada, esses lugares todos, foram lugar de mineração. Os homens de Salomão, eles ficavam aqui 3 anos, se eu não me engano, ou 3 meses, acho que 3 anos que eles ficavam por aqui. E eles voltavam para Israel, né, e levavam daqui da fauna brasileira, eles levavam micos, está escrito lá na Bíblia, pode ver lá, micos, chamado bugios, eram levados daqui, micos, papagaios, pavões, vários animais da flora brasileira eram levados para Salomão, entende? E os ouros que eles levavam desses lugares todos. E então, vamos vendo que por aqui, ali no meio, é o umbigo do gigante. O que eu descobri? Quando diz aqui jaz, isso dá motivo para escritores fantasiarem, e existia aquela lenda de que existia uma múmia do sacerdote lá da Fenícia, em algum local, com toda a fortuna, né, ali na Pedra da Gávea. Mas eu, recentemente, Deus veio abrir o meu entendimento para entender o que diz que aqui jaz, não é a tal múmia do rei, não, que está escrito ali, aqui jaz Batesir, filho do supremo pontífice do rei Baal. Está escrito assim, a tradução. Foi traduzido assim. Mas, esse Batesir, na verdade, que aqui jaz, aqui está deitado. Mas note bem que são várias montanhas que se formam, que se juntam para formar esse tal gigante. Tá vendo? Aí tem aqui o local do umbigo onde nasce o sol, bem aqui. E indo adiante, os pés desse gigante são os dois rochedos do bondinho do Pão de Açúcar. São os pés desse gigante lá na Praia Vermelha. Essas montanhas, vistas de longe, formam o tal gigante deitado, que foi chamado de Batesir, filho do supremo pontífice do rei Baal. Ou seja, eles praticavam, o rei Baal aí é o rei Sol, né? Baal quer dizer dono, e era aplicado também ao Sol, né? Então eles faziam esses cultos pagãos ao Sol, entende? Os fenícios, lá no livro de Ezequiel, a gente vai ler tudo sobre o rei fenício, da Fenícia. Esse rei, ele foi tomado pelo profeta Isaías, por Ezequiel, como figura do Lúcifer, entende? Que é o querubim revoltado, que se revoltou contra Deus, né? E que levou a 1/3 da população do universo, né, com ele, e ficaram 2/3 do lado de Deus, não é isso? É uma coisa extraordinária, espetacular, né? Então, quando diz aqui jaz, ou seja, é aqui que está deitado a figura do gigante. Então, o que aconteceu? O Osório Duque Estrada não descobriu.
o Osório Duque Estrada, ele aproveitou esse conhecimento aí, né? E ele colocou no hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não é isso? É esse aí. Ele era conhecido desde a mais longínqua antiguidade. E não era só os fenícios que exploravam o Brasil e o Rio de Janeiro, não. Eram os babilônios, né? Os assírios. E ultimamente foram os judeus, até cair no esquecimento. E Pedro Álvares redescobriu o que já tinha sido descoberto no passado, né? E, né, essa é a história, né, real do mistério, o mito da Pedra da Gávea. Aqui jaz Batesi, aqui está deitada a figura do tal gigante. Eu também descobri algo a respeito do homem rico que ajudou o rei Davi na fuga de Absalão. O nome dele era... ai, meu Deus do céu... Ele era pai de Quimã, o velho rico, me esqueço o nome dele. Barzilai, isso, Barzilai. Essa figura também representa a figura de Barzilai, do feito, quer dizer, feito de ferro, da onde saiu o nome do Brasil através dessas florestas da Mata Atlântica, né, amazônica, por exemplo, tudo isso aí que o rei Salomão passou a possuir. Ele, o rei Salomão, passou a ser dono do Brasil, entende? Era um dos locais de onde ele tirava as fortunas dele. Explorava, era o explorador. Salomão era um explorador, entende? Internacional. Isso aqui era a possessão do reino de Israel. E finalmente, né, está mais do que provado que os reis de Portugal são judeus, foram os judeus descendentes de Israel, né? Eu descobri nas minhas pesquisas que eram da tribo de Dan, né? Que se formos lá no livro dos Cânticos de Débora, em Juízes, nós vamos ver algo relacionado a Dan, como também nas bênçãos proféticas de Jacó, que era pai de Dan, né, também, que era um dos 12 filhos do patriarca. Diz que ele diz assim: Dan será serpente junto ao caminho, que mordendo faz cair por detrás o seu cavaleiro. Ele diz: Dan, a tua salvação espero, ó Deus. Por quê? Porque Dan, ele, lá no canto dos Cantos de Débora, né, Shir Débora, Cantos de Débora, ela diz: Dan se deteve aos navios, ou seja, a exploração, porque eles se aliaram aos fenícios, né? Por que Dan se deteve aos navios? Por quê? Nós vemos que quando o filho de Dan, filho de Jacó, saiu para explorar, para a exploração, o que aconteceu? Ele foi à casa de Mica. Mica tinha uma casa de ídolos, fez uma casa de ídolos, né? E ali tinha um sacerdote da tribo de Judá, Levi, aliás, que ministrava, né? Ele peregrinava pelas montanhas de Efraim e foi estar na casa de Mica, né? E o que aconteceu? O Dan chegou até a casa de Mica e ele furtou os ídolos de Mica e levou com ele o sacerdote, o rapaz que oficiava, né? E eles fugiram e chegaram a esse local, aqui. Chegaram a Portugal, aliás, chegaram a Portugal. Chegando em Portugal, Dan, ele executou toda a população de assentamentos dos fenícios que estava na plataforma continental de Portugal.
E eles executaram todos eles que faziam sacrifícios humanos e de crianças. Isso era abominação para Israel. Como conquistadores, eles executaram todos os que estavam assentados ali na plataforma continental de Portugal, que naquela época se chamava Luz, ou Laís, ou seja, a terra do leão, Laís. E ao executar aquele povo lá, que estava esquecido, a Bíblia diz claramente, estava esquecido lá da Sidônia, dos fenícios, então, e não tinha como eles ajudarem essas pessoas, então Dan executou todos eles, e essa palavra de execução ou condenado ao anátema, essa palavra chama-se Lisboa, ou seja, santificado ao anátema, ou seja, eles foram todos queimados, executados diante de Deus como o juízo por oferecerem crianças aos deuses pagãos, coisa que Deus jamais pensou, jamais aceitou. Então, esta palavra ficou Lisboa. Eu descobri isso no original hebraico antigo. E nós ficamos sabendo através da história, né, sobre os Lusíadas de Luís de Camões. Lusíada vem da palavra Laís. Laís, o povo laísitano é um povo que é um povo conquistador, um povo que veio de Laís, do leão. Laísitano é nobre demais. Eu conheci um português que queria passar uma franquia para mim, chamado Paulo, português legítimo, né? E eu contei para ele, mas ele não se interessava por história, não, pela história, né? Mas ele ficou impressionado com o que eu falei para ele, né? Então, o povo de Laís, laizitano é o povo de Laís, ou Lezém, a palavra leão, entende? E essa é a história secreta, né? Se Deus me permitir, eu vou colocar em livros, porque ninguém sabe disso não, né? Deus me deu esse entendimento, não é porque eu fiz história, estudei história, porque a história não ensina isso. Cada historiador tem a sua abertura de mente, né? O seu raciocínio, o seu estudo. Eu agradeço a Deus por ter me dado esse raciocínio, né? E eu posso escrever um livro, se Deus quiser. Botar isso em livros. Porque ninguém sabe disso não, né? Assim como coloquei o nome dos meus filhos em hebraico, porque a origem do homem americano, ela vem das 10 tribos perdidas de Israel que migraram através da Península Ibérica. E não é uma teoria autóctone. O homem não nasceu naquele próprio lugar. E também não desceu das árvores como o orangotango. Eles surgiram aí. A origem do homem americano é essa. Tanto é que não existe essa cadeira na faculdade. A origem do homem americano. Não existe. Veio das 10 tribos de Israel. Entende? Está aqui. Eu agradeço a Deus, né? Peço a Deus, se Deus me permitir, colocar isso em livros. Né? Que é muito mais do que eu estou falando aqui. Agradeço a Deus, né? Ao seu Deus eterno, a Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Está aqui, para que todos possam ver, né, e comentar. Amém.